Muito bem, amigos do Canal 44, estamos por aqui mais uma vez, começando mais uma vez a semana, né? Terça-feira, programa hoje, destaques principais aí do mundo esportivo para você que está ligado aqui junto com a gente. Muita coisa bacana, seleção brasileira, você fala muito em seleção brasileira, principalmente depois que o Mano Menezes aí, né? Deram o boné para ele, pois é, nomes estão surgindo aí de tudo quanto é lado, né? Tem um campeonato brasileiro que encerrou aí a penúltima rodada. Teremos no final de semana a última rodada. Nesse meio de semana também tem São Paulo aí na Copa Sul-Americana. O tricolor paulista tentando aí uma vaguinha na decisão. Parece que está tudo encaminhado, até porque o São Paulo, fora de casa, jogando lá no Chile, né? Empatou, né? Empatou com a Universidade Católica. Tem todas as possibilidades dentro de casa agora de sacramentar a sua classificação e depois aguardar lá do outro lado, né? Tem o Milionários, tem o Tigres da Argentina para ver quem faz a decisão com o São Paulo, que vale dinheiro. Copa Sul-Americana tem vaga na Libertadores e também uma premiação bacana em dinheiro aí para quem for campeão dessa categoria, dessa competição aí organizada pela Conmebol. Tá legal? E claro, o nosso esporte local também, com muitas informações com relação aí à decisão da Copa Revelação de Futsal. Vem por aí também a decisão da Copa Ouro Banco do Brasil, lá nos campos da BB. Tem também decisão lá na ACS, né? Nesse meio de semana tem as semifinais, porque termina a competição no sábado. E envolvendo também, claro, o assunto naviraense. Essa semana é a semana, como se diz, a semana decisiva na apresentação aí de todo o elenco para começar para valer mesmo a partir do dia 1º. É assim que quer a diretoria do Clube Esportivo Naviraense e parece que a coisa está bastante encaminhada, parece que já está tudo fechado e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes com relação a isso para você que está ligado aqui junto com a gente no Canal 44, tá bom? Tudo isso, muito mais aqui no nosso Esportes na TV. Nessa noite de terça-feira estamos por aqui mais uma vez, ao vivo, hein? Isso mesmo, ao vivo por aqui mais uma vez, falando de esporte para você que se liga aqui junto com a gente, tá bom? Break comercial, daqui a pouquinho a gente volta aí, com tudo isso e muito mais para você que está ligado aqui junto com a gente. Segura aqui rapidinho. Muito bem, estamos de volta por aqui, o nosso Esportes na TV nessa noite de terça-feira, mais uma semana começando por aqui e os principais informações do mundo do esporte para você que se liga aqui junto com a gente no seu Canal 44. Começando bem, com Seleção Brasileira. Pois é, a Seleção Brasileira está vivendo aí momentos de definição, principalmente com os nomes que estão aí, né, sendo cogitados para assumir depois que o Mano Menezes dera o boné para ele, não é verdade? Aparece nome aí como Pepe Guardiola, foi bastante citado aí o espanhol que esteve no Barcelona, é pretendido aí por vários clubes, principalmente lá da Inglaterra, como Manchester City, né, como o próprio Chelsea, todo mundo querendo o Pepe Guardiola. Foi falado também há um tempo atrás, na primeira crise do Mano Menezes, foi falado também no Pepe Guardiola, mais uma vez, mas perguntado a ele que está em Nova York, né, nos Estados Unidos, juntamente com a família, perguntado a ele se ele gostaria de falar, se pronunciar a respeito aí, de um possível convite ou não para a Seleção Brasileira, ele disse que não. De Seleção Brasileira ele não fala, até porque ele está de férias, né? Não quer falar e a seleção é uma coisa muito importante para se assumir assim, com muito pouco tempo que ele, na concepção dele, né, tem para se trabalhar aí. E por isso mesmo, ele não quis falar a respeito de um possível convite ou de uma possível sondagem com relação aí a essa questão de Seleção Brasileira. Mas também apareceu outros nomes aí, né? Como o Tite, atual técnico do Corinthians, Abel Braga, que renovou contrato aí com o Fluminense, o próprio Luxemburgo do Grêmio, que renovou também contrato aí com o Grêmio, o Muricy Ramalho mais uma vez, porque era para ter sido o Muricy, né? Mas aí o Muricy, como se diz, não quis assumir a batata quente, pegou o Mano e parece que esquentou demais e, né, fizeram ele largar a batata e agora vai ser repassada, possivelmente, pelo menos é o que tudo indica, né? José Maria Marim já fez a sua opção, considera Felipão, né, o Luiz Felipe Scolari, está aí o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o José Maria Marim,
E, na opinião dele, também parte aí que já foi consultado, né? A própria presidente Dilma Rousseff diz que já foi consultado, fontes dizem que o próprio José Maria Marim, né, fez a consulta à presidente da República, Dilma Rousseff, também ao Aldo Rebelo, que é o ministro dos Esportes, perguntado aos dois, né, que comandam aí a nação, no caso da Dilma, ao Ministério dos Esportes, que é o Aldo Rebelo, e eles concordaram. Agora, possivelmente o convite deve ser feito ao Felipão, né, que está aí na sua tela. O Felipão que teve esses dias aqui em Corumbá, né, passou por Campo Grande e tudo mais. Pois é. Então, o José Maria Marim fez a opção, consultou a Dilma Rousseff, consultou o Aldo Rebelo, ministro do Esporte, os dois, né, mesmo que de maneira discreta, foram consultados aí, aprovado o nome do técnico para comandar o Brasil na Copa de 14. Marim fez questão de saber o que pensa a presidente Dilma Rousseff e principalmente Aldo Rebelo, que é o ministro do Esporte. Diferentemente do antecessor, Ricardo Teixeira, que nunca, né, chegou aí a fazer esse tipo de consulta, o Marim acabou fazendo e tendo a aprovação tanto do Rebelo quanto também da Dilma Rousseff numa possível contratação. Não tem nada certo ainda, isso aqui é de fontes que vieram da presidência da Confederação Brasileira de Futebol e parece que está tudo certo. E parece que o José Maria Marim vai mesmo convidar o Felipão, e se ele não quiser, aí sim. O próprio Felipão, em entrevista coletiva nesse final de semana, disse que só vai falar de possíveis contratações só depois do Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer o quê? Que a partir do dia 2 de dezembro, né, quando termina o Campeonato Brasileiro, aí sim ele vai falar em possível, né, contratação para uma equipe ou para a própria seleção brasileira. Palavras do Felipão em entrevista coletiva. Sondado a respeito se ele gostaria de ser o técnico da seleção brasileira, ele veio com esta resposta de que vai falar, né, só depois do final do Campeonato Brasileiro, mas foi bastante evasivo e fica aí a questão de se nem que sim, nem que não, é bem provável que sim, que o Felipão será o novo comandante aí da seleção brasileira. E isso quer dizer o quê? Que pode ter a volta aí de Ronaldinho Gaúcho, alguns outros nomes aí que talvez não apareceram até agora na seleção brasileira e possa já aparecer em 2013, até porque teremos a Copa das Confederações marcadas aí para o ano que vem, né? Isso aqui no Brasil, com sedes aí no Rio, com sedes em Brasília, Recife, Salvador, né? Vão passar aí as principais seleções que ganharam aí as suas Copas regionais, as confederações e tudo mais, estarão aqui na Copa das Confederações no Brasil. De acordo com informações, o treinador não descarta voltar à seleção, desde que, né, passa também a indicar aí um coordenador técnico experiente e com a participação em Copa do Mundo. É isso que passa também na cabeça do Felipão. Desde que deixou o Palmeiras, em setembro, né, vive agora atuando aí como consultor informal do Ministério dos Esportes e tem visitado aí obras dos estádios para a Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, já está no meio, né, o Felipão? Mas só falta agora aceitar o convite aí do José Maria Marim. E se a Copa do Mundo estava até esses dias aí sem o nome do mascote, parece que agora já está definido. O nome do mascote da Copa do Mundo, mais de 1 milhão e não sei quantas pessoas votaram aí e deram o nome desse bichinho aí, o Tatu Bola, que para mim deveria ficar Tatu Bola, não deveria mudar nada, né? Mas acharam um nome lá muito fuleiro e colocaram de fuleco o nome do mascote da Copa de 14. Portanto, a FIFA anunciou no último domingo o nome do mascote da Copa de 14, está aí na sua tela. O Tatu Bola foi batizado de Fuleco, F-U-L-E-C-O. Tá bom? Fuleco. O nome foi escolhido aí em votação pelo site oficial da dona do Mundial. 3 opções foram dadas aos torcedores. As votações foram abertas no dia 16 de setembro, quando a manchete foi mostrada para o público. Os nomes disponíveis na eleição foram Amijube, que mistura aí as palavras amizade e júbilo, Fuleco, união de termos futebol e ecologia, por isso que ficou Fuleco, né? Futebol com ecologia.
e Zuzeco, composição aí dos verbetes Azul e Ecologia. Mas os dois... Copa do Mundo de 14, portanto, o mascote, tá bom? Portanto, tá aí. São informações da Copa do Mundo, né? Que, a partir desse momento, vamos ter aí muita coisa interessante, muita coisa bacana a respeito da Copa do Mundo de 14. E o próprio, né, secretário Jerome Volk vai estar no Brasil breve novamente para fazer novas vistorias aí nos estádios para a Copa do 14. Já foi também esses dias aí anunciados os cartazes, né, de cada sede e também foi passado ao público e as coisas vão encaminhando aí para que tenhamos a Copa de 14 com os estádios, espera a FIFA, todas as suas questões resolvidas e também entregues aí para a realização desse grande evento aqui no Brasil. Alguns clubes que não sediarão, principalmente, eu estou falando aqui do Grêmio, que não terá o seu estádio como uma das sedes da Copa do Mundo, vai entregar agora, né, no mês de dezembro. O estádio do Grêmio ficou uma coisa fora de série, muito bacana mesmo, e deve ser entregue aí aos torcedores gremistas já nesse início do mês de dezembro, com um amistoso com um time alemão. Outro estádio também que breve vai ser colocado à disposição do torcedor e deve fazer também a sua estreia é o caso do Mineirão, que está bastante adiantado também e deve breve ser entregue aí aos torcedores lá, tanto de Atlético Mineiro, quanto também aí do Cruzeiro, lá na capital mineira. Brasileirão, vamos falar de Brasileirão. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu nesse final de semana. O Corinthians abusou de chances perdidas, mas arrancou um empate com o Santos. Imagens na sua tela aí. O dia era festivo, pois o último jogo do Corinthians no Pacaembu como mandante antes da disputa do Mundial de Clubes. Mas o Timão abusou aí de perder chances de gol e só não foi castigado com a derrota em casa para o Santos, porque arrancou o empate em 1-1 com um gol de cabeça de Wallace no finalzinho. Você está vendo aí imagens da partida e também os gols aí, tanto de Santos quanto também de Corinthians. Para o Brasileirão, a partida não adiantou de nada, pois ambas as equipes não aspiravam mais nada na competição. E o empate manteve o Corinthians e Santos em posições intermediárias na tabela de classificação do Brasileirão. Aí, quinto e nono colocado, respectivamente, né, tanto para Corinthians quanto também para o Santos Futebol Clube. Você está aí, né, a imagem, o empate do Corinthians na despedida aí do Corinthians do Pacaembu. Agora, né, faz uma última partida ainda, mas está com o pensamento ele todo voltado para o Mundial de Clubes. Daqui a pouquinho a gente tem informações a respeito também do Mundial. Outro clássico também que aconteceu no sábado foi o Vasco e o Flamengo, né? Fizeram um jogo sonolento e apenas empataram num amistoso lá no Engenhão. Foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O público muito reduzido e o movimento praticamente inexistente nos arredores aí do Engenhão. No início da noite, né, mostraram aí que a falta de pretensão, tanto de Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro, esvaziou a partida também do sábado. E os dois times trataram aí de apresentar em campo os motivos da expectativa reduzida pelo clássico. E ficou apenas também no empate, né? Aquele jogo de compadre, podemos assim dizer. Sabe aquela história de que quando o jogo não vale nada, né, e alguém não está almejando coisa alguma? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no clássico de sábado entre o próprio Corinthians e o Santos, até porque o Corinthians teve um pouco mais de chances, né? Estava treinando ali para o Mundial de Clubes, poderia ter vencido o Santos, mas nesse Vasco e Flamengo aí foi realmente um jogo de compadre.